Atenção! A Carol chegou no Litoral Norte. É isso mesmo, as óticas Carol chegaram ao Litoral Norte. Na Carol você encontra uma grande variedade de armações para o seu óculos de grau e as mais modernas lentes de contato. E não é só isso, na Carol você encontra as melhores marcas de óculos de sol do mercado. Óticas Carol, sempre com grandes novidades e promoções em 2 endereços. Em Tramandaí, na Avenida Emancipação 387 e em Capão da Canoa, na Paraguaçu 2146, Loja 3. Muito bem, nós estamos de volta com mais um Tendência Prosa e Verso. Hoje, aqui na Biblioteca Pública Municipal Manuelito de Ornelas, e a nossa entrevistada de hoje é Lourdes Kaufmann, professora, escritora, atriz, dramaturga, enfim, tem um currículo gigante, mas, sobretudo, o que mais importa neste currículo é que ela é minha amiga. Tudo bem, Lourdes? Gostei dessa última parte aí. E eu acho, sabe que o fato de tu seres meu amigo é uma coisa muito legal, porque esse currículo enorme que tu está dizendo, botando aí para mim, né, que tem todo esse currículo, ele tem a ver com o tempo de vida que eu tenho, né, porque eu sou bem velhinha, né, como se diz. E esse cara jovem, querido, talentoso, é meu amigo. Eu acho isso o máximo. Eu com 72 e tu com 18, não é isso? 18. 22. São só 50 anos. Ou 20, 19 e 20 eu te conheci, né? E a Lourdes me conheceu porque a gente atua em todos os campos. Entra em campo, joga com a 11, com a 10, com a 9 no gol. Eu fui aluno da Lourdes em oficinas de teatro e nós já vamos conversar sobre isso. Mas, Lourdes, a tua formação original foi dentro da licenciatura como professora de língua portuguesa, inglesa, literatura. E as literaturas brasileiras, portuguesa e inglesa. Mas eu foco mais na literatura brasileira. Eu gosto muito da literatura brasileira e é ela que me inspira para uma série de coisas que eu faço também, né? Na literatura. A minha formação foi português e inglês. Eu já falava inglês quando optei por fazer letras, achando que eu ia ser professora de inglês. Mas eu acabei me apaixonando pela língua portuguesa. E fui contratada para trabalhar no Colégio Anchieta, em Porto Alegre, e lá eu fiquei quase 30 anos trabalhando com português e literatura. E ao trabalhar com a literatura, eu me apaixonei, porque embora eu tivesse tido literatura na escola e na própria faculdade, né, todo o estudo que se tem, mas o dar aula de literatura, eu acho que foi aí que puxou toda uma veia artística de mostrar. Tanto que eu tenho uma aluna, e isso é uma coisa que me emociona muito, eu tenho uma aluna e ela é atriz também, e ela fez doutorado em literatura. E eu encontrei com ela, ela disse: Lourdes, tu sabias que eu estou fazendo doutorado em literatura? Eu disse: ai, que maravilha, Luciana, parabéns. Aí ela disse assim: tu sabe por quê? Eu disse: não. Certo, tu gostas de literatura? Ela disse: não, eu estou fazendo doutorado em literatura por causa das tuas aulas em literatura, de literatura. Aí eu fiquei pensando, mas o que eu fazia? Será diferente que inspirou? Mas eu acho que eu já misturava a coisa artística, porque eu me lembro que eu contava as histórias, eu quase encenava, né, para eles daí ficarem entusiasmados em lerem. Pois é, aí a gente vê que é uma vida, 30 anos dedicada à educação dentro de sala de aula, e a gente sabe que das diversidades que nós temos em relação à educação, o professor precisa ser um pouco de tudo e precisa se desdobrar também. E a gente vê isso com a Lourdes. E quando a Lourdes diz da sua aluna fazendo doutorado, eu faço questão de lembrar do meu ponto de vista particular em relação a professores e alunos. A satisfação de um professor não é quando o aluno tira nota 10, quando a nota é máxima. Eu acredito que a superação, a satisfação do professor é quando o aluno supera o professor. Porque aí a gente sabe que o nosso papel foi bem cumprido. Exatamente. Tu conseguisse botar boas sementes, fazer tudo que tu tem que fazer para aquela semente realmente florescer, né? E aí é uma satisfação muito grande mesmo. Mas, Lourdes, a gente sabe que a professora tem que se desdobrar, como a gente já comentou aqui, e aí, na verdade, depois da aposentadoria, já vou falar da aposentadoria porque tu já me disseste aqui que, né, já não é tão jovenzinha, me permitiste falar. A Lourdes descobriu
uma nova ocupação. Como é que foi isso? Nasceu uma atriz. Exatamente. É que, assim, eu me aposentei, eu comecei a trabalhar cedo, e me aposentei, eu tinha 56 anos. Eu disse, meu Deus do céu, vou parar com 56 anos? Não, agora eu vou ser atriz. Uma coisa bem louca, assim. Como assim tu vai ser assim? Vou ser atriz, eu vou estudar e vou ser atriz. E gostei da coisa. Gostei e deu certo até, porque eu já tenho prêmios em Gramado, RBS, coisa e tal. Deu certo. Mas tem um detalhe nessa história toda. Eu não consigo aprender uma coisa e deixar essa coisa comigo. Tanto que eu sou o quê? Professora de teatro também, né? Se tu fosse meu aluno, tu comprova isso, né? Mas junto com a coisa artística do ser ator, veio toda uma outra gama de arte que eu trazia de mim. E isso eu agradeço muito a meu pai, que eu fui até o 8º ano de piano, estudei história da música, estudei solfejo, aquelas coisas todas, fui até o 8º ano. Essa história é ótima. No 8º ano eu já tinha uns 15, 16 anos, e veraneava aqui na Almirante Tamandaré, louca para começar a frequentar a SAT e vir aos bailes. E meu pai dizia, não vamos entrar de sócios, não vou gastar dinheiro num clube que eu só vou frequentar final de semana, né? Durante as férias, só janeiro e fevereiro, verão. E eu eu sempre fui muito ousada, né? E por seres ousada assim é que eu te considero a porto-alegrense mais tramandaiense de todos os tempos. Sou muito ousada. Cheguei para o meu pai e disse assim, pai, o piano é meu? E ele disse, minha filha, o piano é teu. Ah, tá. No dia seguinte, o piano saiu de casa. Eu vendi o piano? Eu vendi o piano. Vendi o piano e comprei um título de sócia da SAT, só que eu comprei no nome dele. E eles... Só tu. Eu posso contar tudo. Eu comprei no nome dele e eu não tinha como ir sozinha, porque meu pai eu sou filha de avô, como se diz, né? Meu pai já era uma pessoa mais velha, era viúvo, casou com a minha mãe, desse segundo casamento eu nasci. Então, quando eu nasci, eu já tinha sobrinhos. A minha irmã mais velha já tinha 2 filhos. Aí vieram nascendo os outros sobrinhos e eu tinha 6 sobrinhos. Tudo mais ou menos ao meu redor, assim. E eu fervia junto com todos, né? Como se fosse neta do meu pai. Vocês não sabem o que eu fiz. Eu comprei um título de sócio proprietário no nome do meu pai e botei eu e todos os meus sobrinhos como filhos dele. E ele disse, eu não vou assinar. Eu disse, bom... Outro assina, pai, outro vai ter que ir nos bailes comigo, porque eu não posso ir sozinha nos bailes. O meu pai foi lá, ele nem olhava para o presidente, ele nem olhava, ele assinou. Todos os meus sobrinhos frequentaram a SAT. Eu fui rainha da SAT, gente. Eu representei Tramandaí num concurso que se chamava Rainha do Atlântico Sul. Lourdes também é cultura, história de Tramandaí, um pedaço da história viva. Eu gostaria muito de escrever, e eu acho que ainda vai dar tempo, de escrever, não um livro de história sobre Tramandaí, mas de minhas vivências em Tramandaí. Porque eu sou do tempo de ir lá para o Braço Morto, amarrar uma corda no para-choque dos Fucas da época, os guris puxavam o Fuca e as gurias com uma tábua de lavar roupa dentro do rio. E eles... Olha, as peripécias máximas. Vocês não conhecem o Braço Morto, porque não era aquilo ali. Era bem maior, e aí tinha só o cômoro que a gente ia dar. E eu tinha um amigo maluquésimo. Ele tinha um Fuquinha vermelho, ele era um dos únicos. Ele dava uma acelerada e ia parar lá na beira da praia. Ele atravessava os cômoros. E vou dizer uma coisa para vocês, que era muito legal, porque era tudo muito limpo. A gente não bebia, a gente não fumava, a gente não usava droga nenhuma. Era pura diversão. E eram alucinados muito mais do que se usassem. Me divirto até agora sem nada, não quero nem saber. O negócio, a alegria está aqui, né? É isso aí. E Lourdes, então falando de todas essas tuas peripécias, a gente vê sempre que na obra
Pode que seja ficcional, mas sempre vai haver o reflexo da vida do escritor, do autor, no livro. Qual foi o teu primeiro livro? É uma trilogia, na verdade, né? Então eu quero que tu mostre pra gente e que tu fale um pouquinho. Essa trilogia aqui, tá? Essa trilogia que se passa na Redenção. Depois que meus filhos casaram, eu precisava morar, eu queria morar num lugar onde eu pudesse caminhar, que tivesse mais, porque o bairro onde eu morava, embora eu ame de paixão o bairro onde eu nasci e me criei, ele estava ficando muito, muito, muito industrial, muitas indústrias, poucos moradores. Aí eu fui morar lá perto da Redenção e me apaixonei mais ainda pela Redenção. Eu tinha já uma relação bem legal com a Redenção, porque pela minha idade, né, lá pelos meus 7, 8 anos, meu pai, queridão, ele enchia o carro nos domingos comigo e mais os netos e levava nós todos para a Redenção. Lá se alugava bicicletas. Então, tinha uma bicicleta para cada tamanho, né, de acordo com o tamanho. E lá eu aprendi a andar de bicicleta. Então, a Redenção tem uma ligação, eu tenho uma ligação com a Redenção desde a minha infância, de coisas que eu aprendi lá dentro, aquelas carpas que existem até hoje, lá, aquelas gordas, né? Aquelas capas gordas que de tanto comer pipoca que as pessoas vão botando lá para elas, já existiam aquelas carpas. Então eram coisas que eu aprendia, que meu pai ia explicando para nós, tudo. Então a Redenção faz parte da minha vida. Quando eu fui morar lá, eu já tinha, né, mais de 50 anos, quando eu comecei a fazer teatro, e um neto meu, o meu neto mais velho, aquele que vovó só falta dar de mamar, porque não consegue, né? Do contrário, daria, né? E isso é o que vó faz com o neto mais velho, né? Abraça total. Aos 10 anos, por aí, o meu filho e a mãe dele se separaram e ela resolveu ir embora para a França. E dizia que nunca mais ia voltar. Aí entrou em ação a mamãe doce, a vovó com amor. Não, entrou uma vovó desesperada. Eu chorava todos os dias de saudades do meu neto e no desespero, porque assim, ó... Ele foi junto? Ele foi junto com ela, não adotei meu neto, não. Ela levou meu neto embora, porque a mãe dela mora lá. Ele foi morar com a outra avó. Para ele foi uma experiência maravilhosa, porque ele estudou um ano inteiro em escola na França, no interior da França, que é uma outra coisa, né? Ia para Paris, entendeu? Ele viveu lá. E eu mandava, como ele frequentava muito a Redenção comigo, o que eu fazia? Ele não pode esquecer das coisas daqui. E eu fotografava e mandava ele a gente já tinha, nessa altura, já tinha computador, tudo direitinho também, não é uma coisa assim tão antiga. E aí o reflexo dessa saudade está aqui. Está aqui. Nesse primeiro livro aqui, esse primeiro livro, Mistérios de um Parque, na verdade, ele não foi feito... As primeiras coisas que eu escrevi não tinha nada a ver com livro, não pretendia fazer livro. Eu queria que meu neto não esquecesse das coisas daqui. Primeiro eu comecei a mandar fotos para ele. E ele gostava daquela coisa de foto. Tu acredita que às vezes a gente falava, já tinha Skype, a gente falava no Skype, eu abraçava o computador para ele se sentir abraçado. Aí eu acho lindo. Coisa de vó, né? Bem coisa de vó. Mas aí eu comecei a fotografar coisas da natureza na Redenção. E uma das coisas, não sei se tem como chegar mais perto. Depois a gente aproxima. Essa foto aqui, essa árvore que existe lá na Redenção. Eu coloquei essa foto no computador para mandar para ele, fiquei olhando e baixou, como eu digo, baixou uma história. E eu imediatamente comecei a escrever, eu não estava falando com ele, eu estava selecionando fotos para mandar, e quando eu olhei aquela foto, me veio uma história ali. E aí, quem eram os personagens? Era uma avó com seus netos. Entende? Uma avó com seus netos. E ali, ele gostou daquela história. Vó, escreve mais, escreve mais. Aí eu comecei. Eu fotografava e
sempre com a natureza. Então, é bem realismo fantástico, quase história em quadrinho, aquelas coisas muito loucas, assim, coisas que, de repente, surge um gigante de dentro de uma árvore e faz uma coisa que não vai acontecer nunca, mas lá, né, faz de conta que aconteceu. Na literatura, tudo pode acontecer. Pode, exatamente. Graças a Deus, no final do ano, a mãe e a avó, lá na França, brigaram. Bom, né? O que aconteceu? Meu neto voltou. E quando ele voltou, ele me disse uma coisa que eu levei 2 anos pensando. Ele me chegou e disse assim para mim: vó, por que tu não junta todas essas aventuras e faz um Harry Potter? Aí eu pensei, esse cara tá me tirando, né? Esse cara tá me tirando, imagina, Harry Potter, né? E eu fiquei pensando, e resolvi, eu vou fazer para eles. Tanto que eu dedico esse livro aos meus netos, né? E fiz uma semana na casa da vovó. É como se eles... criei uma introdução de que é final de ano, os pais continuam trabalhando, mas os filhos já estão em férias, e a vovó, num sábado de tarde, arrebanha os seus netos e traz para a casa dela, que é na frente da Redenção, e todos os dias ela vai à Redenção com eles, e a cada dia acontece uma aventura. Aqui eles tinham aquela idade deles mesmo lá, 3, 5 e 10 para 11 anos, nesse primeiro livro. Nesse primeiro livro também, a primeira parte, tem uma árvore. Essa árvore, eu tinha o meu pequenininho, o neto pequenininho, que dizia assim, primeira vez ele olhou e fez assim, vovó, aquela árvore está de braços abertos. Imagina. A história veio. Eu disse para ela assim, ela está querendo que a gente abrace ela. E aí eu saí correndo com eles, isso aconteceu. Fomos lá e abraçamos. Assim, era uma árvore enorme, ela está lá ainda, com seus braços abertos, esperando que todos nós cheguemos lá e abracemos ela. E aí a gente dava as mãos e abraçava assim. Quer dizer, foi meio tortura, porque depois, que a Redenção é muito grande. E não tinha jeito. Cada vez que a gente ia para a Redenção, tinha que primeiro abraçar a árvore. Então, mesmo que eu quisesse ir para o outro canto, eu tinha que primeiro passar na árvore e abraçar a árvore. Compromissos. E essa está na introdução. Não tem uma história, tem a história verdadeira. A história verdadeira, que me inspirou. Isso está aqui com a dedicatória que eu faço para eles. E esse saiu o primeiro livro. 2 anos depois, eu continuava indo à Redenção. Eles já estavam mais velhos e eu comecei a me preocupar com os monumentos. Mas aí, Lourdes, vocês já viram, né? Temos papo para ir adiante sempre. A Lourdes continua contando essa história no segundo bloco. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Estamos de volta para o segundo bloco do Tendência Prosa e Verso, hoje aqui na Biblioteca Pública Municipal Manuelito de Ornelas, e desde já nós deixamos o nosso agradecimento à bibliotecária municipal Graziele de Moliner e sua equipe de trabalho pela cedência e acolhida aqui neste espaço tão importante para a nossa cidade. Lourdes, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre como surgiu a escritora. Veio do reflexo da avó, de uma avó saudosa de seu neto, não é mesmo? E depois daquele primeiro livro, Mistérios do Parque, seguiu a trilogia com O Sumiço de Santos Dumont e Seriam os Animais Extraterrestres? Exatamente. No Sumiço do Santos Dumont, eu resolvi trabalhar um pouco. Veio a veia professora, né? Os netos já estão mais velhos, a avó já está mais velha também e um pouco mais nervosa, mais preocupada com a coisa. Então, aqui eu me preocupei com a manutenção dos monumentos.
eu me foquei na redenção, mas ele pode ser transferido para qualquer professor que pegue, para qualquer outra praça, para qualquer outro lugar que tenha monumentos, porque os monumentos são os que vão fazer a manutenção da história de qualquer lugar, não é? Então, eu criei, porque o Santos Dumont, coitadinho, uma vez haviam roubado o chapéu dele. Então, ele passou uns 2 anos com os passarinhos fazendo cocô na cabecinha dele. Daí, botaram depois o chapéu. E aí, eu criei uma história inteira investigativa. O primeiro são aventuras, cada uma separada. Esse aqui é uma história inteira, investigativa. Eles já estão mais velhos, então eles usam o celular, eles usam o computador, pesquisam no Google, essas coisas assim, para tentar ajudar a polícia. E esse outro aqui eu enlouqueci total, tá? Seriam os animais extraterrestres. Aponta para lá, ó. Seriam os animais extraterrestres, exatamente, tá? Eu queria escrever sobre os animais, porque eu me criei com o zoológico que tinha lá na Redenção, e não tem mais o zoológico na Redenção. Eu cheguei a comprar um binóculo, eu ia de manhã cedo para a Redenção procurar os passarinhos, e nem os passarinhos mais tem muito lá. Mas, mesmo assim, eu trabalhei com alguns animais, descobri algumas coisas, as pessoas largam os gatinhos lá, sabe? Fazem abandono de filhotes. É muito triste. E aí eu resolvi trabalhar com essa questão de animais que são criados com amor, como é que eles ficam. E os animais abandonados, quem é que acaba pegando eles? Qualquer pessoa pega. E se é uma pessoa do mal, eles podem se tornar do mal também, entendeu? Mas aí, por que extraterrestres? Eu estava viajando fora do país quando aconteceu o incêndio da Boate Kiss. E tu sabes que meus filhos são músicos e eu sabia que eles iam tocar na Boate Kiss. E eu estava numa cidade lá no meio do Caribe. E chegou uma senhora para mim e disse assim: a senhora é lá de Porto Alegre, perto daquela cidade onde morreram 213, eu não sei quantos jovens. Eu entrei em pânico, cheguei de noite no hotel não, era no navio, e liguei para o meu filho, e meu filho disse assim, não mãe, a gente ia no próximo sábado, nós estamos todos bem. E o coração galopante. E aí ele me disse uma coisa, que foi o inspirador também dali. Ele disse assim, mas a redenção parece um portal. Por quê, meu filho? Porque os helicópteros estão trazendo os queimados e descem na Redenção e as ambulâncias todas fazem aquele barulho todo, pegando os queimados para levar para os diferentes hospitais em Porto Alegre. Aquela história de que a Redenção era um portal ficou na minha cabeça. Ficou. Cheguei de volta da minha viagem, passei a ler e a assistir programas de extraterrestres e de alienígenas. E aí eu misturei isso aqui. Então, por exemplo, animais que são abandonados, eles foram conquistados pelos alienígenas do mal. No portal. Não, na vida, por aí. E a avó já parece que caduca, mas não está caduca. Ela cria... é muito legal. Ela cria, não é um talento, é um dom. Ela consegue se comunicar por telepatia com os animais. É uma coisa que ela passa a fazer. Ela sabe o que os netos estão falando, os netos já estão mais velhos, estão dizendo... Que perigo. A avó está cada vez mais caduca, né? Então, que perigo uma avó que lê pensamentos, hein? Exatamente, mais ou menos isso, né? Mas eles já estão mais velhos, já tem uma namoradinha que é adotada junto, aparece também como personagem. O mais velho está estudando lá na Alemanha. Então, tem várias coisas. Mas ele se transporta para cá. Tem umas coisas bem loucas, assim. E eu estava querendo fazer uma batalha final. Só que numa batalha há uma destruição do local, né? E eu não conseguia escrever a batalha porque eu ia ter que destruir a Redenção. E eu vim para o litoral. Eu estava em Xangri-Lá, lá na casa de um sobrinho neto meu, quando deu o quê? Aquela
coisa que as pessoas pensam que foi uma grande tempestade que destruiu a redenção, que destruiu tudo, que demoliu um monte de coisa. A natureza me deu o final. Quando eu cheguei lá na frente da minha casa, eu olhei para a redenção, eu desatei a chorar. Eu levei 2 meses para conseguir entrar na redenção, porque não podia, era muita destruição. Só que aquilo deu o final do meu livro. E aí eu termino o meu livro e eu digo, dizendo exatamente isso. As pessoas pensam que foi uma tempestade, mas, na verdade, foi uma batalha entre o bem e o mal. E termino o livro, ela está numa reunião de pessoas que moram ali ao redor da redenção para retomar, né, replantar. E tu vê que maravilha é essa vida de escritor, porque de uma simples tempestade que aconteceu aí alguns anos atrás, que destruiu a redenção, vem o veio literário e cria essas histórias maravilhosas, essa trilogia. Mas Lourdes, depois da trilogia, e eu acho que não era só a avó, era a mãe, era a mulher, num compilado todo da Lourdes, que passou a fazer os seus devaneios, e aí surgiu mais um livro. E isso não tem esse depois, tá? Essas coisas foram acontecendo comigo muito, tudo meio junto, assim, né? Eu escrevia para as crianças, mas, ao mesmo tempo, no meu blog... Dá o endereço do blog aí para quem quiser acessar. Senhora, SRA, né? De Senhora Kaufmann. Ai, é horrível o meu nome. É KAU, 2 Fs de Fernando... ou de Fernandes, M de Maria, A, 2 Ns. E é blogspot.com.br. Lá no meu blog, eu também fazia isso. Eu via uma coisa, ou eu passava por uma pessoa, olhava aquela pessoa me inspirava. E eu comecei a fazer no blog só pequenas histórias, pequenos contos ou crônicas. E esse livro aqui é uma seleção daqueles devaneios, daquelas pequenas histórias. Não é focado em criança, é focado para quem quiser ler. Para quem quiser devanear. Para quem quiser devanear. Tem uma coisa, né? Todos os meus livros, eu sou muito influenciada, gosto muito da literatura fantástica, do realismo fantástico. Tá? Eu sei que tu vai fazer aquele bate-bate aqui? Aquele bate-papo, bate-bola, jogo rápido. Eu já sei qual é o livro que eu vou te dizer, porque eu tenho esse livro na minha cabeça, que é o que me dá a coisa de fazer essas coisas assim, meio fora da casinha, como se diz, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu tenho um amigo que leu esse meu primeiro livro e disse assim: Lourdes, tu é do tempo do LSD, tu usa LSD, porque ele achou que eu tinha que estar muito fora. Né? Eu não preciso dessas coisas, nem sou não é, né? Mas aí escrevi esse. E, paralelo a isso, como eu fui chamada para trabalhar com pessoas mais velhas e dar aula de teatro para pessoas mais velhas, porque eu era uma pessoa mais velha, sou, né? Mas quando me chamaram, me disseram exatamente isso. Tu, por ser uma pessoa mais velha, tu conhece as limitações que o mais velho tem. De repente, para uma aula de teatro para jovens, tu manda te atirar no chão, tu manda rolar, com uma pessoa mais velha, não é isso que tu vai trabalhar outras coisas. Memória, flexibilidade. Exatamente, voz, que é muito importante, porque por que os velhos ficam parados nos cantinhos lá nas festas? Porque eles não conseguem, a voz não concorre mais, não consegue concorrer com as vozes dos jovens. Não a minha, porque eu treino bastante, né? Aqui, ó, isso aqui é uma musculatura, né? As cordas vocais, as pregas vocais são musculatura. Então, se eu tenho que fazer musculação para manter coxa, braço, seja lá o que for, vamos manter a voz, porque a voz nos mantém ativos e podemos falar e conversar nas festas, porque senão a gente fica aquela velhinha sentada lá naquele canto que ninguém dá bola. Dicas da Lourdes. Ninguém ouve. Sim, Dicas da Lourdes, exatamente. E, paralelo a isso, eu passei a escrever para teatro. Pois é, e era essa pergunta que eu já iria me encaminhar para fazer, porque a escritora teve também aí essa balança muito tênue da importância da literatura e da dramaturgia, porque a professora lá da sala de aula, que nós falamos no início, de língua portuguesa e literatura, transferiu a sua docência para
o teatro. E depois disso, ela pegou de carona a sua escritora e levou pela mão e disse: agora tu vais ser uma dramaturga. E passou a dirigir, atuar e a escrever para o teatro. Exatamente, porque na verdade era quase que uma necessidade. Eu tinha pessoas mais velhas, então eu tinha que ter uma peça cujos atores, cujos personagens fossem pessoas velhas. E se tu vai pegar a literatura da dramaturgia toda, tu encontra sempre peças que têm mistura de pessoas, gente jovem. Tem um ou outro velhinho lá no meio, né? Coitado Zé. E aí eu passei a escrever. A minha dramaturgia, ela foca nas questões também dos mais velhos, né? Porque não é porque a gente é velho que a gente não tem sonhos, que a gente não tem desilusões, que a gente não tem ilusões, que a gente não se engana com alguns sentimentos por aí também, tem de tudo. Então, essas coisas todas eu fui colocando nas peças de teatro. E aí surgiu junto essa coisa toda aí, né, de dramaturga também. Falando em dramaturga, Lourdes, está aqui a tua mais recente publicação, Quem é Você?, que é uma peça de teatro. Eu, por sinal, já tive a honra de assistir. E este movimento gerou uma ação que criou As Dramaturga, no singular, com A maiúsculo no final. Conta pra gente sobre isso. Na verdade, a gente começou a se dar conta, as pessoas que escreviam, uma amiga minha que escreve também para os alunos dela, ela tinha uma outra amiga que também escrevia para os alunos dela, professoras de teatro. E nós resolvemos nos juntar e fazer algumas reuniões. E a gente chegou à conclusão, nós somos 13 mulheres que escrevem para teatro. Isso é muito raro, porque se a gente vai buscar a dramaturgia, a maioria são homens que escrevem. A maioria das peças pertence a homens. E agora as mulheres estão empoderadas e buscando o seu espaço? Um dia nós chamamos para uma reunião nossa o Antônio Hoffel. E ele ficou encantado. Ele disse, gente, isso é inédito. Não existe no mundo uma cidade com 13 mulheres que escrevem para teatro e o melhor, que se reúnem para trocar ideias. Então, o nosso grupo chama-se Coletivo As Dramaturga. É com esse A, sem plural mesmo, porque é um nome próprio, e é Dramaturga, com A maiúsculo no final, né? E ele nos ajudou, foi a Edipuc, a editora da PUC fez os nossos livros. São 13 livros, todos têm o mesmo estilo, só o colorido é diferente. O meu, o da velha, é bem colorido, bem escandaloso. Cor-de-rosa com azul, pronto. Até fica bem dentro, né? Cor-de-rosa e azul, pronto. Tá? Para as polêmicas atuais, né? Tem as duas cores, é. Então, são 13 livros. Até um dia, se tu quiseres, a gente pode conversar com todas, tu pode conversar com todas elas. Se eu quiser, não. A nossa diretora Helena, que nunca aparece atrás das câmeras, já deu o aval e a autorização de que este encontro acontecerá. Ótimo. Então, Lourdes, nós estamos, infelizmente, chegando ao final. Tu está em falta comigo, porque a minha última peça, que se chama Oscar da Zama, ele não assistiu ainda. Ah, é verdade, mas eu estou querendo trazer essas peças aqui para o litoral. E você aí que está nos assistindo, se tiveres um salão grande, se tiveres um palco, um auditório, quer trazer as peças da Lourdes Kaufmann aqui para o litoral norte, entre em contato com a equipe do Tendência. Isso mesmo, perfeito. Agora eu me redimi da dívida, né? Eu esqueci de falar, eu tenho um grupo de teatro, são 6 pessoas que eram pessoas que queriam continuar fazendo teatro, não queriam só fazer teatro. Eu formei um grupo teatral com eles. Eu dou aula de teatro, mas esse grupo eu escrevo e ensaio e apresento. Escrevo, ensaio e apresento. Grupo teatral Os Demais. Demais talento. Mas demais dores, demais idade, demais rugas, demais cabelos brancos, mas eles são talentosíssimos. Demais disposição para a arte, demais disposição para o teatro. São demais. Eles são demais. Lourdes, a gente conversaria por horas, porque nós temos aqui uma multifacetada mulher que atua em todas as áreas, em todos os campos, bem como tu já anunciaste. Chegou a hora do nosso jogo rápido. O teu livro favorito?
Pois é o que me dá a inspiração de tudo isso. Incidente em Antares. Eu amo esse livro. Do nosso Veríssimo, né? Veríssimo. O teu autor favorito? Olha, eu tenho vários. Eu não, depende muito da época. Por exemplo, eu gosto muito dos contos do Loyola, do Inácio de Loyola Brandão. Adoro os contos. Clarice Lispector, meu Deus do céu, ela é maravilhosa. Tem, sabe? Pega Fernando Pessoa, pega outros, né, de outros países. Tu pode. Edgar Allan Poe, eu adoro os contos dele, né? Então, depende muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho na minha mesa de cabeceira. Eu não tenho um livro, eu tenho vários. Eu também. Porque eu gosto... hoje eu vou ler um pouquinho desse. Aí amanhã eu vou ler um pouquinho desse. Entende? Agora eu estou lendo Sentimento de Culpa. É um livro de 2 psiquiatras. Porque as mulheres têm mania de se culpar de muita coisa. Tirem isso. Pode parar, vamos se preocupar com vocês, tá? Sem culpa de nada. A outra pergunta, ela era... A literatura para mim é, mas para ti eu sou obrigado a mudar e dizer sim. A arte para mim é... Alimento. Olha aí, ó. Isso foi incisivo. Alimento. Sim, eu não preciso falar mais nada. É o que alimenta. Sem arte não dá. Se eu te contar que eu fiz o advento sozinha na minha casa, porque eu me criei numa casa que tinha piano, tinha violino, meu pai tocava aquele contrabaixo grande, e a gente passava todos os domingos que antecediam o Natal, tocando músicas de Natal. Mas agora, embora meus filhos, meu neto mais velho sejam músicos, eles se profissionalizaram, então eles não têm muita paciência para essas coisas, né? Eu vou para o meu teclado e eu toco músicas de Natal. Faço o advento sozinha, canto músicas de Natal. Não disse? Multifacetada. A outra pergunta também preciso modificar, porque eu digo assim, se eu não fosse escritora, eu me realizaria sendo. Mas agora, se eu não fosse essa artista multifacetada, alguma coisa que a Lourdes teve vontade de fazer ou que ainda tem vontade de fazer e não fez? Na verdade, de todas, não, sempre ligada à arte, nada a ver fora de arte. Porque, na verdade, quando eu era professora, eu não deixava de estar fazendo teatro, né? Porque a cada 50 minutos tu troca de público, tu vai para um palco diferente e tu tem que conseguir passar para aquele aluno aquilo. O teu aluno não deixa de ser um espectador que tu tem que saber conquistar, né? Mas de todas as minhas artes, tudo que eu queria ser na vida, eu acabei não sendo. Como assim? Eu queria tanto ser cantora. Cantora? Cantora. Mas tu canta nas tuas peças, inclusive tem um monólogo, enfim, só, onde tu cantas. Eu canto porque gosto de cantar, e essa foi mais uma das coisas que meu pai me deu. Eu era pequena e eu fazia aula de canto com a professora Lili Maria Eli. Que Deus a tenha, deve estar já lá, porque se eu já estou velhinha, imagina. Lili Maria Eli, parece todo um nome de notas musicais. Lourdes, eu guardei uma surpresa para o final deste programa. O que será? Que na verdade é um poema recente, aqui ó, tá bem, nada digital, bem analógico, porque eu escrevo assim. E inspirado nas conversas da Lourdes, eu escrevi um poema. Quando ele acabou, eu disse assim, isso aqui é para Lourdes, é dela. Chama-se Saudade. Espetáculo eternamente em cartaz no palco do meu coração. Saudade. O espectador da peça é sempre o mesmo. O elenco e os cenários variam. Há somente um personagem que nunca muda. O tempo. É ele quem sempre fecha as cortinas. Eu peço bis e ele não volta. Esse é o poeta que pariu, né? É maravilhoso, me emocionei muito, adorei, e eu acho que é recíproca essa saudade que a gente tem. Né? Saudade é um carinho. É um carinho, exatamente, né? E eu digo, entre nós dois, é uma coisa que eu acho muito bonita que aconteceu, essa amizade, e que a gente consegue dizer, tu, jovem, consegue dizer que tem saudade de mim, eu acho legal isso, e eu tenho saudade de ti, que bom que estamos aqui. Ai, que amado. É isso mesmo, viu só? A Lourdes é essa figura encantadora que a gente teve o prazer de conhecer hoje aqui no Tendência, e a gente já vai se despedindo. Lourdes, as tuas considerações finais para quem está nos assistindo. Esta é uma parte muito difícil, eu não sei. Eu falei. As minhas considerações finais são as seguintes. Educação, gente, Vai voar. só existe
se tiver cultura. Cultura é educação. Então, mais cultura nas escolas. Porque eu escrevo, eu dou aula, eu faço teatro, eu faço tudo. Mas, antes de mais nada, eu sou educadora. A salvação de tudo está na educação. Está na criança, naquela sementinha que a gente tem que cuidar muito para que ela seja boa, para que ela floresça ou que dê frutos bons. E a arte é tudo, né? A arte, a cultura. Vamos lá, vamos dar mais cultura para nossas crianças, mais a educação através da arte. Ela falou tudo. Este foi o Tendência Prosa e Verso com Lourdes Kaufmann. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo.